Em paralelo a isso que estava acontecendo, né, a suspensão da votação, o Corinthians também conseguiu na justiça uma decisão favorável, que suspende por 60 dias os bloqueios nas contas dos clubes pelos credores. O objetivo da ação era blindar as contas bancárias do clube. A decisão favorável da justiça do Corinthians ao Corinthians impede execuções de cobrança e bloqueios de receita. Olha essa grana, o clube vai usar esse período para tentar negociar com os credores as dívidas no âmbito civil. Essas dívidas de curto prazo representam 200 milhões. 200 milhões. De acordo com o site Meu Timão, ele tem dívida inclusive com atletas do time feminino. A Tamires tem 1 milhão para receber, a Gabi Zanotti tem que receber 944 mil, 656 para a Érica e por aí vai. E nesse panorama todo, meu caro Renato Maurício Prado, o Corinthians entra em campo hoje. O Arnaldo está falando que o que acontece em campo também é um termômetro muito importante, num jogo importantíssimo contra o Bahia. Se ganhar, vai para a Libertadores. E aí, talvez dê uma tranquilizada na vida do Corinthians. O Corinthians é um clube muito louco, né? Porque está devendo mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio, está jogando sem pensar no amanhã, mas o time ficou forte agora, né? Eles fizeram uma maluquice completa, né? Tudo contra a banca. Vamos montar um time, haja o que houver. E montaram, sim, um bom time, um time forte, que eu acredito que vai conseguir essa, que até bem pouco tempo atrás era considerada improvável, classificação para a Libertadores, né? Vão acabar indo para a pré-Libertadores. E é isso que está segurando o Augusto. A única coisa que segura o Augusto é isso. Porque muita gente, voltando à sua enquete, prefere gastar como se não houvesse amanhã e montar um time. E dane-se. E um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Nós vimos esse time acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi bicampeão de uma Copa do Brasil seguido. Parecia que o Cruzeiro voltava aos seus tempos glóriosos. O que aconteceu depois? Caiu e passou mais de um ano na Série B, né? Acho que o Corinthians está fazendo o dever de casa direitinho para acontecer isso. Porque sabe o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Não vai haver dinheiro para pagar esse elenco, esse time forte que o Corinthians montou. Porque o Corinthians está sofrendo tudo quanto é tipo de bloqueio, com razão. Essa liminar aí, para mim, nem se justifica, porque o Corinthians deve a Deus e todo mundo e não paga. Já está com ameaça de transfer ban. Eu acho que o Corinthians deveria parar e começar a pensar. Mas isso só será possível se tirarem o Augusto Melo. E a Gaviões resolveu que não vai deixar tirar. E aí é uma coisa complicada. Hoje, na manifestação que nós vimos aqui, tinha até boneco de Olinda, que acabou queimado. Eu fiquei curioso para saber quem era aquele boneco de Olinda, entendeu? Porque acabou torrado no meio de uma fogueira. Representava quem, afinal de contas? Né? Não é o Augusto Melo, porque a Gaviões da Fiel resolveu defender o Augusto Melo. Agora, é uma situação que o futebol brasileiro vai ter que tomar uma posição, né? Não é possível você continuar a deixar essa bagunça que é dos caras contratarem e não pagarem, mandar jogador embora e deixar para pagar. Aquele menino que teve aqui, como é que é o nome? Matias Rojas, não é isso? Coitado, o cara não ganhou um tostão. Está jogando na MLS e processando o Corinthians e vai ganhar uma grana preta. Aí vão bloquear de novo as contas do Corinthians. O Augusto Melo é um caos. Ele já deveria ter sido empichado quando apareceu aquela absurda comissão de 25 milhões por uma pobre mulher que nunca ouviu falar nessa história, que era uma baita laranja da história, num contrato de uma patrocinadora que foi anunciado originalmente sem intermediário, sem agente. Pois bem, de repente apareceu um agente e 25 milhões foram disparados. Ali, para mim, aquilo ali é a maior prova de que o Augusto já deveria ter saído há muito tempo. Mas é a tal história, o futebol é assim, quando a bola entra, perdoam-se todos os pecados. A bola do Corinthians começou a entrar quando entrou, chegou o Memphis Depay, chegaram jogadores que eles contrataram e que acabaram montando um time bastante razoável. Acho que o Corinthians hoje deve ganhar do Bahia e deve garantir, carimbar a sua vaga para a Libertadores do ano que vem. Agora, será que vai conseguir manter esse time? Pagando com o quê? Com que dinheiro? Porque essa conta chega, não tem solução. Entendeu? A conta chega e eu estou sentindo que o Corinthians está caminhando muito rapidamente para cruzeirar. Agora, não tem impeachment enquanto a Gaviões da Fiel não quiser. Porque ela faz isso aí, ela vai lá, cerca a sede. Foi como falou o Arnaldo, como é que o cara vai chegar lá para votar contra o impeachment do Corinthians? Ele diz, eu não vou sair vivo, eu posso entrar.
Mas se por acaso nós tirarmos o Augusto Melo, a gente não vai sair vivo. É uma coisa de maluco, coisa que ou o futebol brasileiro toma jeito, ou a CBF começa a botar aqui um mínimo de fair play financeiro. Não basta dizer o seguinte, olha aqui, clube que deve não pode contratar. É como faz a FIFA, é transfer ban. O Corinthians não poderia ter contratado ninguém desse time que ele montou, mas ele contratou porque o futebol brasileiro é uma bagunça. Essa que é a grande verdade. Renato, fala. Eu continuo com a pergunta que não quer calar. Quem era o boneco de Olinda? Vou te falar aqui, ó. Eram bonecos representando os seguintes conselheiros do Corinthians: André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Romeu Tuma, Miguel Marques e outras figuras influentes da política do clube. Mário Gobi também, que já foi presidente do Corinthians. Então, os bonecos de Olinda lá que foram queimados representavam essas figuras aí. Teve fogueira, teve... Caramba, o negócio foi grande. Tá lá as perninhas do boneco, coitado. É isso, incinerado ali, olha lá, ó, é verdade, olha lá. A perna do boneco do lado esquerdo aqui, ó. A galera torrou os bonecos de Olinda ali na fogueira. Ô, Arnaldo, coisa, fala, vou falar. Só para completar aí, Tironi, antes da sua próxima pergunta, só para salientar que a Gaviões já tem muitos representantes no conselho do Corinthians, né? Não são apenas sócios, tem conselheiros e tal. Ela tem uma capacidade de articulação gigantesca e a prova cabal disso é a situação da vaquinha para o estádio, né? Vale sempre lembrar, foi ela quem organizou, não foi o Corinthians. E eu não duvido que muito em breve a Gaviões não tenha um candidato dela à presidência do Corinthians e possivelmente eleja essa pessoa. E acho que faz parte, né, desse processo político de um clube que é um pouquinho mais plural que os outros paulistanos aqui, né? O São Paulo é a piada, né? Tem 300 pessoas para eleger o presidente do São Paulo. E aos poucos ela vai ganhando. E essa vaquinha dando um bom resultado, ela vai muito na contramão do governo Augusto Melo, né? A preocupação da torcida em saldar uma dívida do estádio e a articulação para isso, enquanto o Augusto Melo... Então, eu acho que essa aliança Gaviões e Augusto Melo ela vai durar até o momento em que seja interessante para Gaviões, você entende? Depois vão largar o Augusto Melo. Porque, na verdade, hoje, me parece que a Gaviões o sustenta para que os homenageados pelo boneco de Olinda não voltem ao poder. Você me entende? Né? Uhum. Em caso de impeachment e nova eleição. Então, eles estão segurando o Augusto Melo por enquanto, que para eles é o menos pior. Né? E acho que essa situação ela pode se modificar nos próximos anos, aí com uma candidatura própria, possivelmente. Lembrando que o André Sanches ele é egresso de uma torcida organizada, da Pavilhão 9, ele foi um dos fundadores da Pavilhão 9, que é outra torcida do Corinthians, que é claro que é muito menor do que a Gaviões, que é imensa, mas sim, já foi um cara muito ligado a uma torcida organizada, o André Sanches, que foi presidente do Corinthians por 2 vezes, e era desse grupo que acabou de deixar o poder, e deixou o poder com uma dívida bilionária para o Corinthians pagar. Agora, Arnaldo, em campo, contra o Bahia vem meio... marromeno ali, jogo difícil em Itaquera. A última vez que eles se encontraram foi 5-1 para o Bahia. Mas era no ano passado, quando a outra diretoria estava em campo, no dia da eleição, no dia anterior à eleição do Corinthians, o Corinthians toma de 5-1 em casa, e aí o Augusto Melo leva conquista o mandato do Corinthians. Mas agora o cenário é bem diferente, né? É bem diferente, né? O Corinthians, o time desse ano é bem melhor que o do ano passado. O jogo acontece num momento em que não vai ter eleição no dia seguinte, né? Já foi a não votação, digamos assim. Acho que o clima estará favorável, até porque a torcida está com o time e tudo mais. A série do Corinthians é impressionante, 7 vitórias. O Bahia conseguiu uma vitória contra o Cuiabá, que o mantém nos critérios de desempate à frente do Corinthians. Então, para o Bahia, o empate é um grande resultado. Porque mesmo que o Cruzeiro vença o Palmeiras, então, nós temos aqui, né, na prática, 3 times para 2 vagas na pré-Libertadores. Corinthians, Cruzeiro e Bahia. Se o Bahia empata com o Corinthians, ele se mantém à frente do Corinthians pelo critério do desempate e joga a última rodada em casa, precisando de uma vitória simples para se classificar para a pré-Libertadores, que era o objetivo mínimo, né?
Mas esse time do Bahia, e o último jogo do Bahia, vamos lembrar, é contra o Atlético Goianiense rebaixado em Salvador. Né? Estou dizendo, para o Bahia, o empate é ouro. Aí a minha pergunta para vocês, esse time do Rogério, especificamente esse time, consegue jogar alguma partida pelo empate? Eu acho muito pouco provável. É um time que normalmente toma iniciativa, se expõe, toma muito gol, etc. e tal. E o Corinthians tem o outro lado. Se ele vence esse jogo em casa, ele ultrapassa o Bahia e já pavimenta a sua classificação para pré-Libertadores. Então é um jogão hoje. É um confronto direto em que o Bahia joga por 2 resultados, o Corinthians joga para ampliar sua série para 8, né, vitórias. É uma série inalcançável nesse campeonato. E é por conta desta série que o Corinthians saiu ali da briga contra o rebaixamento para jogar para a Libertadores, né? Então, desde da vitória contra o Palmeiras, a arrancada tornou-se consistente. E mesmo quando o time faz partidas ruins no início, como essa, a gente está revendo o Criciúma, e fez também contra o Vitória, ele tem tido força para chegar no segundo tempo, virar e tudo mais, porque o time hoje do Corinthians, como disse o Renato, o elenco é muito bom, é um time bem interessante, tem ótimos jogadores e tem banco de reservas, né? Então o Corinthians tem enorme chance de se classificar. E depois a gente fala do outro jogo, do outro pretendente, do Cruzeiro, contra o Palmeiras, que tem muita coisa em jogo também nessa partida. Mas aí é o terceiro interessado nessa briga aí. Inclusive, jogo sem torcida. A gente vai falar já disso aí. Mas queria que você desse esse seu pitaco sobre esse jogo aí do Corinthians. O Corinthians está numa melhor fase, né, Renato? Mas o Bahia, enfim, tá com chance ainda. Mas a pergunta do Arnaldo é boa. Eu também duvido que o Bahia do Ceni vai jogar para empatar. Não, vai tentar jogar, como sempre. Mas é um erro. Nesse caso, é um erro.